Muitos desavisados confundem o rock com o heavy metal, mas a diferença entre eles é grande, muito grande. O heavy metal originou-se do rock, porém é um som bem mais pesado, tendo como principais características guitarra altas e distorcidas, ritmos enfáticos, um som de baixo e bateria densa e vocal vigoroso. E também já foi comprovado que o som do heavy metal, assim como o de Sepultura, ele ajuda no combate à depressão e ansiedade. O rock é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1940 e no início de 1950, com raízes nos estilos musicais norte-americanos, como country, blues e gospel, e que rapidamente se espalhou pelo resto do mundo. O instrumento mais comum nesse estilo é a guitarra. Os efeitos sociais do rock foram massivos e mundiais, muito além de um simples estilo musical. O rock influenciou estilos de vida e moda. Instrumentos típicos do estilo é vocal, guitarra elétrica, baixo, bateria, teclado. O heavy metal, simplesmente metal, é um gênero do rock que se desenvolveu no final da década de 1960. Em grande parte do Reino Unido e nos Estados Unidos, tendo como raiz o blues, rock e o rock psicodélico. As bandas que criaram heavy metal desenvolveram um som massivo e encorpado, caracterizado por um timbre saturado e distorcido dos amplificadores, pelas cordas graves da guitarra para a criação de riffs e pela exploração de tons menores, dando um ar sombrio às composições. O nome em inglês britânico significa metal pesado. Antes de se tornar um rótulo musical, a palavra heavy metal já foi usada pelo exército norte-americano em operações de guerra. O heavy metal tem uma história ligada ao rock. No início dos anos 50, o gênero rock and roll ganhou espaço na música com o artista mais popular, o Elvis Presley. O rock deu origem aos Beatles, que foram a banda mais reconhecida, chegando a vender mais de 1 bilhão de álbuns. Em 1969, os Beatles acabaram com a saída de John Lennon. A maioria das vezes, o metal facilmente é reconhecido, assim como seus fãs, como headbangers, batedores de cabeça, que preferem ser chamados assim do que pela cunha de metaleiros autocriado pela mídia global na época do primeiro Rock in Rio, em 1985. Só que também tem uma história com os militares. Durante a Guerra do Vietnã, o termo rock and roll se referia ao disparo com uma arma automática, geralmente o M16, empunhando a arma no quadril com a guitarra. Era muitas vezes utilizado o termo let's rock and roll, let's rock and roll. O rock passou a ter várias ramificações, como o heavy metal, o rock progressivo e o punk rock. Esses gêneros, juntamente com outros, deram origem ao hard rock, hardcore industrial, post-punk, entre outros vários gêneros. O heavy metal, embora sido um subgênero do rock, se transformou em um estilo original e muito complexo. Sua principal característica são riffs de guitarra e considerado um estilo muito mais pesado e marcante. As primeiras bandas de heavy metal como Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath atraíram um grande público, apesar de muitas vezes serem desenhadas pelos críticos e serem chamadas de satanistas, um fato comum em toda a história do gênero. Em meados de 1970, o Judas Priest ajudou a impulsionar a evolução do gênero, suprimindo da influência do blues existente. O Motorhead introduziu um punk rock numa fase de velocidade crescente, e bandas como Iron Maiden também seguiram o mesmo caminho, se destacando. O heavy metal foi a base para centenas de gêneros e subgêneros. Mesmo os subgêneros do metal têm outros subgêneros, como metal sinfônico, que tem subgêneros o black metal sinfônico, célio metal e o power metal sinfônico. Algumas das bandas muito importantes no heavy metal foi AC/DC. São considerados juntamente com algumas outras bandas os pioneiros do heavy metal. AC/DC, a banda diz que o estilo de rock é a cara deles, que eles é de rock. Mas embora se encontre vários elementos originais do heavy metal no trabalho da banda. Led Zeppelin é mais uma banda pioneira.
A banda foi formada na Inglaterra em 1968. As músicas sempre se tornaram clássicos. Eles são os maiores clássicos do rock de todos os tempos. Judas Priest, a banda ajudou a remover a maioria das influências do blues no heavy metal. Eles impulsionaram o heavy metal no início da carreira. Metal não tem só o heavy metal. O metal tem vários subgêneros. Death metal surgiu nas décadas de 80. Suas letras contêm temas como morte, violência e fragilidade humana. Esse estilo possui grande e bastante agressividade nas músicas. Não sei se é folk metal que fala, é uma mistura de heavy metal com alguma música cultural da região de origem. E por último, metal sinfônico, um dos gêneros mais consagrados do metal. Um estilo que mistura heavy metal com instrumentos musicais clássicos, violino e acrescenta um teclado de música. E o vocal geralmente é feminino e lírico. Alguns dos estilos são a banda épica. E não para por aí. Durante os anos de 1980, o heavy metal também deu mais impulsionada com um novo estilo chamado glam metal. E também que logo veio o underground. Produziu cenas mais extremas e estilos agressivos como thrash metal, que invadiu, trazendo luz a bandas como Megadeth, Metallica e Slayer. Enquanto outros estilos ainda mais pesados veio por vir, como death metal e black metal. Permanece como destaque da subcultura do metal desde meados da década de 1990. Estilos populares como o groove metal, acho que é isso, de Pantera, que combina metal extremo com hardcore, punk ou no metal com Korn ou Slipknot, que incorpora elementos de grunge e hip hop, que ajudaram a ampliar ainda mais a definição de gêneros no metal. Mas sinceramente eu acho que não podemos perder tempo querendo rotular uma banda ou outra, pois dificilmente uma banda vai ficar marcada só naquele estilo. Em determinado momento de época, o álbum, música, eles flertam com outras bases de estilos. Ao invés disso, aprecio tudo que for rock, heavy metal. Tem de melhor oferecer sem preconceito e sem moderação. Jumping on my dick, I know she like it 'cause you